Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E na aula de hoje eu vou te contar quais são as 10 farinhas nacionais que eu recomendo para você fazer os pães dos seus sonhos. É isso aí, o papo hoje é sobre farinha. Pode já começar a dar like aí. Se você tá no YouTube, já deixa like. Se você não tá inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube agora e ativa o sininho das notificações para você ser avisada ou avisado quando eu estiver ao vivo ou quando eu postar um vídeo novo. E se você tá no Instagram, você também pode curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e mandar esse vídeo para o seu melhor amigo, para sua melhor amiga que também gosta de cozinhar e por que não fazer pão, não é? Você pode apertar o aviãozinho de papel agora, tem um aviãozinho de papel aí em algum lugar na sua tela. Aperta esse aviãozinho de papel no Instagram e manda essa live para os seus melhores amigos, aquela pessoa, sabe? Fala, ele vai gostar. E aí você já manda agora para ele assistir essa aula junto com você, beleza? Olha só. Existem sim alguns conceitos fundamentais que vão te ajudar a fazer o pão dos seus sonhos, tá? E esse pão pode ser para você, pode ser para sua família, pode ser para vender, tá? Eu vou falar aqui de 5 conceitos. Primeiro, entender o que você precisa para chegar nesse pão. O segundo é conhecer um pouco sobre os principais ingredientes, como a farinha, que é o assunto da aula de hoje. Outro conceito, você aprender a identificar um fermento natural bombadão. Mais outro, enxergar no pão uma possibilidade de mudar a sua vida para muito melhor. Inclusive, até para mudar de carreira, por que não? E reconhecer o valor que o pão pode agregar na sua vida. Um valor imensurável, que vai muito além da farinha, da água e do sal. E é o seguinte, a ideia aqui não é eu te dar uma receita de pão. Eu vou te dar algo muito mais valioso do que uma receita de pão, que é conhecimento, tá? É com conhecimento que você vai aprender a pensar pão. E quando você aprender a pensar pão, aí você já vai estar bem lá no caminho para o pão dos seus sonhos, tá? Hoje eu vou falar sobre uma das maiores dificuldades que eu tinha, que muitos dos meus alunos têm, e muita gente que eu vejo na internet tem. É achar que farinha é tudo igual. Esse é um dos maiores erros que a galera comete quando tá aprendendo a fazer pão, quando tá já no meio do caminho fazendo pão. Achar que farinha não faz a menor diferença, né? Então, afinal, farinha é tudo igual? Para simplificar a coisa de uma vez e para ser direto ao ponto, não. Farinha não é tudo igual, tá? Anota isso no seu caderninho, beleza? Para complicar, aí eu já vou falar o seguinte, que farinha o que acontece? Farinha é um buraco sem fundo. Existem muitas farinhas diferentes, com características diferentes, que vão afetar tanto o seu fermento natural quanto o seu pão, tá? Tem farinha com e sem glúten, tem farinha fraca, tem farinha forte, tem farinha branca, tem farinha integral, tá? Tem farinha orgânica ou não orgânica, tem o teor de proteína, o teor de fibra, o teor de cinzas, tem força, tem muita informação sobre farinha e você precisa entender as bases disso para que você possa conseguir, né, trilhar um caminho menos turbulento em direção ao pão dos seus sonhos. Vamos dizer assim, turbulência existe, gente. Você pode estar assim, se você estiver no avião mais moderno do mundo, com o melhor piloto do mundo, existe turbulência. Mas aí, se o piloto tem conhecimento, tem experiência, se o avião for bom, a turbulência é bem menor. E ele vai sair dessa turbulência mais rápido, né, do que se ele não tivesse experiência e conhecimento, no caso do piloto de avião. Né? No caso da gente que está fazendo pão, que está fazendo pão junto, que está aprendendo, que está na jornada do aprendizado ao pão dos sonhos, existem obstáculos, né? Mas existem atalhos. Então considera
esses conhecimentos que eu vou passar para você aqui hoje como atalhos para o pão dos seus sonhos, tá? Obstáculos vão acontecer, mas eu vou te dar alguns atalhos que vão te ajudar a superar esses obstáculos mais facilmente. Combinado? Então vamos lá. Você tem dificuldade em entender sobre farinha ou escolher uma marca de farinha? Se sim, escreve sim nos comentários. Se não, se você já sabe tudo sobre farinha, se você já sabe quais são as melhores marcas e se você já chegou no pão dos seus sonhos, escreve não. Vamos lá, quero saber, agora é a hora, bora lá. Você ter dificuldade em entender um pouco sobre farinha ou buscar uma marca que seja legal de farinha, isso faz parte do aprendizado. Você não teria essa dúvida ou essa dificuldade se você não tivesse começando a aprender. Ou se você não tivesse super interessada ou super interessado em aprender sobre pães de fermentação natural. Não é mesmo? Você saber sobre farinhas, como eu falei, pode ser um atalho para o pão dos seus sonhos, tá? Agora, o que esse atalho não é? Nessa aula, eu não vou te dar nenhuma receita de pão e nem vou demonstrar como que você usa farinha. Não é essa a ideia. A ideia é que hoje eu te passar conhecimento, tá? E é esse conhecimento que vai te ajudar a aprender a pensar o pão e, eventualmente, ele vai te ajudar a chegar no pão dos seus sonhos. Então, anota tudo que eu falar aqui, tá? Porque você vai esquecer se você não anotar. E aí, já é tarde, né? Vamos lá. Já aviso também que, complementar a esse vídeo dessa aula, você também vai encontrar outras aulas minhas sobre farinhas no meu canal do YouTube. Inclusive, tem um vídeo muito legal meu que eu converso com o Paulo, lá de Portugal, das farinhas Paulino Horta, que é muito querido, tá? É um amigo muito querido, eu já visitei o moinho dele e a gente bate um papo muito legal sobre farinhas. Então, depois que você assistir essa aula, procure lá no meu YouTube algumas aulas minhas sobre farinha, inclusive essa entrevista que eu fiz com o Paulo, que você vai gostar bastante, tá? E vamos lá, se você é minha aluna ou meu aluno do curso online, e eu sei que tem muitos alunos assistindo essa aula, você vai você vai melhorar o seu conhecimento assistindo essa aula e eu peço que você assista o bônus do teste de desempenho de farinhas, se você ainda não tiver assistido, tá? E faça ele na sua casa, tá? Porque você vai aprender muito sobre farinha assistindo a essa aula bônus e realizando o que eu proponho nessa aula na sua casa com as suas farinhas, beleza? Eu já falei que esse atalho não é, tá? Mas por que esse conhecimento vai te ajudar então? Ele vai te ajudar, tá? Por quê? Porque tudo na panificação com fermentação natural é conectado, tá? Não é só você ter um fermento natural, não é só você ter água, farinha e sal. Não é só você pegar uma receita na internet, misturar igual fala na receita e que você vai conseguir fazer o pão dos seus sonhos. Para você chegar nesse pão, você precisa de conhecimento, tá? Você precisa de conhecimento e um dos entendimentos que você precisa é entender sobre farinha. A farinha é um dos principais ingredientes do seu pão, né? Então, entendendo de farinha, você vai melhorar o seu fermento e o seu pão, tá bom? E como o fermento é um dos principais ingredientes do seu pão, né? Sem ele você não tem pão, não é mesmo? A farinha é a mesma coisa. Sem farinha não tem pão. Ah, mas eu uso qualquer farinha. Então você agora vai entender o porquê das farinhas. E você vai também descobrir algumas farinhas que eu recomendo. Beleza? Olha só, quando você compreende o funcionamento das diferentes farinhas, você vai estar um passo mais próximo do pão, que é crocante por fora, leve por dentro, que tem um belo salto de forno e que pode ser mais nutritivo ainda, dependendo da farinha que você usa, tá? Então a farinha, que é esse ingrediente chave, ela vai trazer uma série de características para o seu pão. Por isso que é legal você descobrir como que ela funciona, o que tem de diferente em cada farinha, tá? Porque aí você vai poder potencializar o uso das farinhas, tá? E, gente, estudar farinha não é ler rótulo de farinha, não, tá? É você entender os porquês da farinha, tá bom? Entender como que elas funcionam, tá? Ler rótulo de farinha, adivinha, eu ensino você a ler rótulo de farinha no meu YouTube
tem alguns vídeos em que eu demonstro a leitura do rótulo de farinhas. Você vai poder assistir lá, tá bom? Então vamos lá. Ah, detalhe, né? Mais um detalhe para quem quer receita, para quem fica atrás de receita. Essa informação, esses conhecimentos que eu vou compartilhar com você não estão em nenhuma receita de pão, tá bom? Deixa eu beber uma água aqui. Você vai começar, o que eu vou te passar agora, você já vai poder começar a aproveitar imediatamente, tá? Então anota, eu vou te dar aqui 5 conceitos que são essenciais para te ajudar a chegar no pão dos seus sonhos. E não é só no pão dos seus sonhos, não. Primeiro você vai aprender a entender mais sobre farinha e aí você vai chegar também no fermento dos seus sonhos. E aí sim você vai chegar no pão dos seus sonhos, tá? Então vamos falar desses 5 conceitos aqui que vão ajudar o seu entendimento sobre farinha. Primeira coisa, você tem que entender que a farinha é feita de um grão. Nós estamos falando aqui principalmente do grão de trigo, tá? O grão de trigo tem 3 partes. Ele tem o germen, que é uma parte pequenininha, onde tem gorduras e tem açúcares. Ele ocupa mais ou menos 3% do grão de trigo, tá? Ele tem a casca, que é o pericarpo, nome científico, né? E essa casca, ela já ocupa uma parte maior do grão, né? Ela fica toda do lado de fora, mais ou menos 8% do grão. E ela tem o quê? Fibra e minerais. Ela é extremamente nutritiva, tá? Onde estão os minerais, né? A maior parte dos minerais do trigo fica na casca, tá? E o resto do trigo é a parte onde tem amido, onde fornece energia, onde tem glúten. E essa parte é chamada de endosperma. O endosperma ocupa mais ou menos 88% do grão de trigo, tá? Então você, com esses 3 componentes do grão de trigo, né? Veja, ele tem lipídio e açúcar, ele tem fibra, minerais, ele tem amido, energia e ele tem o que? Proteína formadora de glúten, tá? A farinha que é forte tem mais proteína formadora de glúten do que a farinha que é fraca, tá? A farinha que é integral tem mais fibra do que a farinha que não é integral, tá? Então, entendendo esse grão de trigo já vai te ajudar aí nesse entendimento sobre farinha, tá bom? E a gente também tem que pensar o seguinte, farinhas que são muito integrais às vezes ficam rançosas, não é mesmo? Por que elas ficam rançosas? Porque elas têm óleo, tá? Sabe quando a gente vai comer uma castanha que passou do tempo, né? Que ela tá rançosa? Por quê? Porque ela é gordura, ela tem muita gordura. O trigo é um grão, um pedaço do trigo tem gordura. Se você tá usando uma farinha bem integral, ou seja, que tem o trigo integral ali, vai ter gordura nessa farinha e por isso essa farinha fica rançosa mais rápido do que uma farinha branca que não tem gordura. Farinha branca é mais rica em amido, né, em proteína, tá bom? Então, entendendo essas diferenças aí já é bem legal, né? Entender essas diferenças e como que elas afetam as nossas farinhas, os nossos resultados. Só de você entender essas partes do trigo, não é mesmo? Agora, eu vou falar aqui do segundo conceito que vai te ajudar a entender mais sobre farinha, que é a diferença entre farinha branca e farinha integral, tá? Farinha branca e integral são totalmente diferentes, tá? A branca, ela tem apenas o endosperma, que é a parte onde tem açúcar, onde tem proteína, ela tem menos nutrientes, menos minerais, ela não tem fibra, tá? Quase. E ela tem o quê? Ela tem o quê? Ela tem o amido e a proteína. Versus a farinha integral, que tem o que? Mais nutrientes, mais fibra, mais minerais, tá? E ela também tem certos benefícios para a saúde que a branca não tem, tá? Por causa da fibra, por causa dos minerais, ela vai aumentar a saciedade, ela vai reduzir o colesterol, tá? E ela também vai aumentar a saciedade, ela vai te tirar a fome. Então, quando você come um pão que tem farinha integral, que tem um pouco de farinha integral, esse pão vai sustentar mais do que um pão feito só com farinha branca. E é por quê? Por causa da fibra, tá? Por causa do conteúdo nutricional dessa farinha. Beleza?
Inclusive, no meu YouTube, eu tenho vídeos em que eu falo especificamente, né, os benefícios dos ingredientes do pão, os benefícios do pão de fermentação natural. E eu recomendo que você assista para você entender um pouco mais sobre o que você está comendo. Inclusive, né, eu tenho vídeos com a minha nutricionista, eu tenho vídeos com a Carol Borghese, que é minha amigona nutricionista também. Eu tenho vídeos com a minha mentora, que é a Vanessa Kimball, que é a maior autoridade do mundo sobre nutrição e pães de fermentação natural. Eu fiz um treinamento com ela na Inglaterra e eu sou discípula dela aqui no Brasil, tá? E eu busco muito essa informação nutricional, por quê? Porque eu gosto de comer comidas que me fazem bem, né? Então eu gosto de falar muito dessa parte nutricional do pão. No meu YouTube você vai achar uma série de vídeos a respeito disso, tá bom? O que mais que eu vou falar, né, sobre farinha branca versus farinha integral? A farinha branca tem menos sabor e a farinha integral tem mais sabor, tá? Tanto sabor quanto cor e textura. Eu gosto mais de pães que levam farinha integral, exceto pães que não precisam levar, tipo um panetone, né? Um brioche é outro tipo de pão, massa enriquecida, que tem muito sabor, né? Que tem gordura, que tem açúcar, então é um outro tipo de pão. Mas se eu tô falando aqui do pão rústico, que leva farinha, água e sal, esse pão se beneficia muito quando a gente usa farinha integral. Por quê? Porque ele vai ficar, além de mais nutritivo, ele vai ficar muito mais saboroso, mais aromático, né? Vai ter uma casca mais escura, vai ser assim, vai ter uma textura diferenciada, né? Eu amo pão com farinha integral e eu recomendo pão com farinha integral, porque ele é muito melhor para sua saúde, tá bom? Não precisa ser 100% integral, pode ser parcialmente integral, tá? Que mais? A farinha branca, comparada com a farinha integral, tende a produzir um miolo mais leve, tá? Se você souber usar essa farinha, se você tiver conhecimento e método, tá? Então, se você quer tentar fazer um pão com miolo mais leve, você tá começando agora, né? Se você for meu aluno, tá lá no meu curso online, às vezes começa então com um pão com que tenha menos farinha integral, né? Ou substitua a farinha integral do pão por farinha branca, que isso vai te ajudar. Se você tiver um método, se você seguir, no caso, o meu método certinho, isso vai te ajudar a ter um pão com miolo mais leve. Não é garantia, porque não é só a farinha, mas faz diferença, tá? Pães feitos adequadamente com farinhas brancas têm um salto de forno e um miolo mais leve do que pães feitos adequadamente com farinhas integrais, pela característica física e biológica da farinha. Combinado? A farinha branca tem um menor teor de cinzas do que a farinha integral, tá? O que é teor de cinza? Teor de cinzas é a quantidade de minerais que restam depois da farinha ser incinerada, tá? Normalmente, quanto maior o teor de cinzas, mais integral é essa farinha, tá? Teor de cinza tem uma classificação. Vai lá de T45, depois T65, T85, T80, T150, tá? E a farinha que tem o T150, ela tem 1,5% de cinzas depois de ser incinerada, tá? A farinha que é a T45, ela tem 0,45% de cinzas depois de 100 gramas dela incinerada, sabe? Então, é uma forma de classificar as farinhas. Maior teor de cinzas, mais nutrientes, mais minerais, mais fibra. Menor teor de cinza, mais amido, mais proteína, menos nutrientes, menos fibra, tá? Só que é o seguinte, uma farinha que tem maior teor de cinzas vai te dar mais sabor, mais aroma e um pão muito mais nutritivo. Apesar dele ficar um pouco mais pesado por causa da fibra, né? Então é legal a gente misturar as farinhas para a gente trazer nutrientes diferentes e características diferentes para o nosso pão. Inclusive, né, tem uma série de padeiros que eles fazem blends de farinha. O que é blend? Blend é uma palavra em inglês que significa mistura. Eles fazem misturas específicas de marcas de farinhas e de tipos de farinhas para eles terem o pão deles, que tem aquele sabor característico que eles gostam, sabe? Então eles têm os blends específicos, não contam para ninguém qual blend que eles usam.
e aí eles, todo mundo que comeu o pão deles vai comer aquele pão que tem aquele gostinho e ninguém vai conseguir reproduzir. Isso é um segredinho, né, de alguns padeiros, os blends de farinhas. E aí eles trazem aroma, salto de forno, textura de miolo, textura de casca, cor, sabor, tudo isso fazendo blends específicos de farinha. No meu curso, eu ensino os meus alunos a fazerem blends, misturando farinhas brancas com farinhas integrais de características diferentes. Isso é um blend, tá? E eu ensino vocês a fazer isso, a começar a fazer os blends. Mas vocês podem misturar e fazer os blends que vocês quiserem depois que vocês forem mais avançados na brincadeira, tá bom? Mais um conceito que vai te ajudar a entender melhor as farinhas. Farinha fraca versus farinha forte. Que é isso, né? Basicamente, né, uma farinha fraca tem um teor de proteína menor, tá? Normalmente de 8 a 10%. São farinhas mais usadas na confeitaria. Dá para fazer pão com farinhas de 9, 10%? Dá. Inclusive eu ensino meus alunos a fazer, eu provo para eles que eles conseguem, só ter método. Mas essas farinhas mais fracas são mais apropriadas para quê? Para bolo, para biscoito, para confeitaria, tá? Porque elas não têm a característica tão elástica, né, quanto as farinhas mais fortes. As farinhas mais fortes têm mais proteína, elas têm mais de 10% de proteína, são mais apropriadas para o pão, porque elas têm um potencial formador de glúten maior e nós precisamos, no caso do pão com glúten, de glúten para a massa ter estrutura, para crescer, ter um miolo leve, aerado, com alvéolos, uma casca fina, crocante, não é? Que segure o pão, né? Um pão feito adequadamente, com uma boa farinha, que tem um bom teor de glúten, ele vai ter um crescimento maravilhoso, muito mais bonito do que um pão feito com uma farinha sem glúten. Por quê? Porque a farinha sem glúten ela é incapaz de dar um resultado idêntico a uma farinha que tem um teor maior de glúten, tá? Não é assim, mas é porque você não sabe fazer pão. Não. Você consegue fazer pão de farinha sem glúten que é gostoso? Consegue. Você consegue fazer pão bonito com farinha sem glúten? Consegue. Você precisa de técnica, você precisa de método para isso. Mas você não pode comparar um pão feito com farinha com glúten e um pão feito com farinha sem glúten. São pães diferentes, que têm métodos diferentes, características diferentes e objetivos diferentes. Tá bom? O que mais? Olha só. Tem um ponto importante, né? As pessoas falam, então beleza, minha farinha tem alto teor de proteína, então tá tudo certo. Não é só o teor de proteína que vai contar, tá? Você precisa saber o equilíbrio entre as proteínas, entre as principais proteínas que estão na farinha, tá? A gente tem a proteína gliadina e a proteína glutenina, tá? Essas duas são proteínas presentes em farinha, as duas são formadoras de glúten, mas uma é responsável pela extensibilidade e a outra pela elasticidade, tá? Tem farinha que tem mais glutenina, menos glutenina, ou mais gliadina e menos glutenina, então a gente tem que ter um equilíbrio entre essas proteínas formadoras de glúten para que a farinha, vamos dizer assim, ela tenha um potencial melhor tanto de extensibilidade, crescimento, quanto de elasticidade, que é manter a forma do pão, tá? Farinhas para pizza, normalmente, elas têm uma extensibilidade maior do que farinhas de pão, que tem uma elasticidade maior, tá? Pizza tem que esticar, não é mesmo? O pão tem que crescer para cima e manter a sua forma. Ele precisa de mais elasticidade, enquanto a pizza precisa de mais extensibilidade. Então, essas características, extensibilidade versus elasticidade, tem tudo a ver com as proteínas que estão presentes na farinha, no trigo, beleza? Outra coisa que vai influenciar, né, farinha fraca versus farinha forte, quando você faz pão com uma farinha fraca, você precisa colocar menos água, você pode colocar menos água porque ela não aguenta muita água. A farinha forte já aguenta muita água, tá? Então é importante você saber essas diferenças. Não adianta você ter uma farinha fraquinha de fazer bolo na sua casa e socar água, manteiga, açúcar nessa farinha, só vai virar sopão. Não vira pão, vira sopão, sabe? Então é muito importante você saber as diferenças entre essas farinhas para você saber usá-las da melhor forma, tá? Então olha só, a gente tem também uma característica importante das farinhas que é a força. A força é medida pelo W, tá? Então muitas vezes você vai ver o W numa embalagem de farinha ou numa especificação, numa ficha técnica de farinha. E o que significa esse W? Esse W é o número indicador
da força, tá? Farinhas fracas com W abaixo de até 160 são ideais para bolos, para biscoitos, para confeitaria, né? Farinhas de W de 160 até mais ou menos 250 já são um pouco mais fortes, têm mais força e não são tão fortes. Elas são indicadas para pizzas, para pães, pães retos, pães... Gente, eu tô pensando em inglês aqui, flatbreads. Pães planos, vamos dizer assim, pães que não crescem muito para cima, tipo focaccia, tipo pizza, tá? Então, W de 160 até 250, essas farinhas têm a força ideal para pizzas, pães retos, flatbreads, tá? Tipo focaccia, ou até o pão de fermento biológico, que não tem não exige longa fermentação, ou que não tem muita hidratação. Então, você consegue fazer pães de fermento biológico com essas farinhas de W até 250, de boa, tá bom? E aí, eu tenho as farinhas mais fortes, que tem um W maior do que 300. Essas farinhas são ideais para fazer pães de fermentação longa, pães de alta hidratação, pães rústicos de alta hidratação, né? Então, farinhas com W de 300, 330, né? São farinhas fortes que são ideais para pães de fermentação natural. Inclusive, eu vou mostrar uma delas para você hoje, daqui a pouco, nessa aula, tá? E aí a gente tem as farinhas muito fortes, que tem muita força, com um W acima de 400. É isso mesmo. O W acima de 400 é para farinhas que servem para fazer pães de massa super rica, tipo panetone, pandoro, brioche, massas que além de hidratação, elas têm muita gordura, muito açúcar, né? Elas precisam mesmo e vão fermentar muito. Então elas precisam ser muito fortes, elas precisam de farinhas que sejam muito fortes, tá? Então farinhas com W acima de 400 são ideais para pães de massas super enriquecidas como panetone. Por isso que eu falo, meus alunos que estão no meu curso de panetone, não queiram fazer o panetone que eu vou ensinar para vocês com farinha fraca. Não vai dar certo, porque é impossível. É fisicamente impossível você entupir uma farinha fraquinha de manteiga, de açúcar, de gema, de ovo e fermentar por muitas horas sem essa massa virar um tijolo. Pode até ficar meio gostoso, não sei, mas assim, não dá certo, tá? É fisicamente impossível. Quimicamente, fisicamente impossível, tá? Então, você precisa entender que cada farinha tem uma função. Por isso existem todas essas classificações das farinhas. Quando você tem esse conhecimento, você certamente estará mais próximo do pão dos seus sonhos, tá? Conhecimento é poder. Eu falo isso em quase todas as minhas aulas, tá? Receita não é conhecimento? Sim, conhecimento é poder. A receita é uma lista de ingredientes com uma lista de um passo a passo. Conhecimento vale muito mais do que uma receita, tá? E pra gente adquirir conhecimento, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter persistência, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter paixão, a gente tem que ter vontade. Por quê? Porque o nosso cérebro tem preguiça. Sim, o nosso cérebro tem preguiça de fazer esforço, né? Então, às vezes, quando você tá lá estudando, o cérebro tá assim, ah, não, compra o pão pronto, pra que você vai fazer isso aí? Não, dá muito trabalho, faz não, porque o cérebro tá a fim de comer e dormir. Mas se você está aqui, é porque você tem paixão, é porque você realmente quer aprender, né? O por trás, você quer aprender a pensar o pão. Tá no lugar certo, não é mesmo? Então fala pro seu cérebro, ó, você tá com preguiça, mas eu não. Então bora aprender. Bora fazer pão, porque fazer pão é massa, não é mesmo? Então vamos lá. Ó, continuando aqui, né? Uma característica super importante das farinhas fortes, das farinhas fracas versus as farinhas fortes. Farinha fraca aguenta menos tempo de fermentação. E a farinha forte não só aguenta, mas precisa de mais tempo de fermentação, tá? Então, não é a mesma coisa você fazer um pão com uma farinha que tem 10% de proteína e que é fraca, tá? Com um W lá de 160,
ou você pegar uma farinha que tem 14% de proteína e tem um W de 440. Você não vai conseguir fermentar as duas ao mesmo tempo e ter resultados adequados, tá? Se você fermentar uma farinha fortona ao mesmo tempo que você fermenta uma farinha fraca, quando você tem um bom resultado com a farinha fraca, seu pão de farinha forte vai virar um tijolão. E se você fermentar adequadamente uma farinha fortona e deixar sua farinhazinha fraca, tadinha, fermentar o mesmo tanto que você deixa uma farinha fortona fermentar, aí você vai ter um panquecão com a sua farinha fraquinha, porque ela não vai dar, ela não tem estrutura para aguentar a fermentação que a fortuna tem, entendeu? Então assim, você tá vendo a diferença aí das duas? Tá fazendo sentido? Se isso estiver fazendo sentido para você, né, mesmo que você não tenha entendido totalmente ainda, mas aí eventualmente você vai poder assistir esse vídeo novamente, né? Mesmo que você não tenha entendido totalmente, tá começando a fazer sentido a importância e a diferença entre farinha branca e farinha forte e farinha fraca para você? Se tiver fazendo sentido, se estiver começando a virar uma chavinha aí, escreve para mim aí, fazendo sentido, que eu quero saber. Hoje ainda eu vou falar para você as marcas de farinhas nacionais que eu recomendo nesse momento, tá? Então você vai ficar sabendo quais são as marcas que eu recomendo, que eu já usei, que eu uso, que eu gosto, que eu alimento meu fermento, que eu faço pão e que eu tenho sucesso. Eu vou falar essa lista das 10 farinhas nacionais que eu recomendo nesse momento atual da minha vida, daqui a pouco para você. Mas agora a gente vai falar sobre a diferença entre farinhas com glúten e farinhas sem glúten. Basicamente é o seguinte, gente, farinha com glúten, que é a farinha normal que a gente compra, farinha de trigo normal, tá? Que tem forças diferentes, teores de proteínas diferentes. A farinha com glúten vai trazer mais estrutura para uma massa, tá? Exemplo de farinha que tem glúten: farinha de trigo, farinha de centeio, farinha de cevada. Por exemplo, farinhas sem glúten, elas têm menos estrutura. Muitas vezes a gente come um pão sem glúten e ele tem aquele aspecto de bolo. Por quê? Porque ele é feito com farinha que não tem glúten. O glúten é responsável pela estrutura. No pão sem glúten, a gente precisa usar de vários recursos para conseguir estrutura. Mas a estrutura de um pão sem glúten é totalmente diferente de uma estrutura de um pão feito com farinha com glúten, pela característica biológica e física do grão que eu usei para fazer o pão sem glúten. Os pães sem glúten são feitos com aveia, são feitos com farinha de arroz, são feitos com farinha de milho, tá? Farinha de mandioca. Essas farinhas não agregam a estrutura que uma farinha de trigo tem numa massa de pão. Então, ele tem menos estrutura, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma característica, mais um conceito relativo à farinha que é importante que você conheça, tá? Farinhas orgânicas versus farinhas não orgânicas, tá? Você vai falar, esse negócio de orgânico é bobagem. Não é, tá? Inclusive, eu quero trazer galera aí que tem a manha de farinha orgânica pra gente conversar, tá? Mas basicamente é o seguinte, farinhas orgânicas têm menos o quê? Pesticidas. Normalmente os solos têm mais nutrientes. Então o trigo, apesar, por exemplo, às vezes a farinha orgânica tem um teor menor de proteína, mas o trigo tem tanto nutriente que a fermentação é maravilhosa, a estrutura da massa também. Inclusive eu vou falar para você uma farinha orgânica que eu gosto muito, algumas que eu gosto muito, que são nacionais, e aí você vai entender quando você experimentar, tá? A farinha orgânica é melhor para a nossa saúde, ela é melhor para o meio ambiente. Por quê? Porque ela é cultivada de uma forma com menos químicos, né? Não tem pesticida, né? Não tem um monte de coisa que polui o nosso meio ambiente, tá? São farinha, eu tô falando aqui de farinhas certificadas orgânicas, não é farinha que alguém falou que é orgânica, não, tá bom? E elas melhoram a fermentação. Como eu falei, uma farinha orgânica, por ter mais nutrientes, por não ter pesticidas, né? Galerinha do Levan adora pão feito com farinha orgânica, porque ela vai melhorar a fermentação naturalmente, tá bom? Então, dito isso, galera, agora você já sabe o que você precisa considerar sobre farinha, tá? Para fazer o seu fermento ficar bombadão e
para também melhorar os seus pães, para você caminhar em direção ao pão dos seus sonhos, né? Esses conhecimentos que eu tô compartilhando com vocês são conhecimentos assim que eu demorei anos para adquirir, que eu demorei anos para testar, né? E eu tô compartilhando aqui com você porque eu quero que você faça pães na sua casa, tá? Então, usa esses conhecimentos, aplica esses conhecimentos, testa e você vai ver a diferença. E aí depois você me conta também, tá? Me manda mensagem no Instagram, fala: "Ah, aquela informação lá que você falou sobre farinha me ajudou muito. Eu quero saber", tá? Vou ficar muito feliz. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou te contar as 10 farinhas nacionais que eu recomendo pro pão dos seus sonhos. É isso aí. As 10 farinhas nacionais que eu recomendo para te ajudar a chegar no pão dos seus sonhos. Não só pão, fermento também. E depois ainda vou te dar um bônus, vou te falar algumas farinhas importadas também. Anota aí, tá? Anota aí. Primeira farinha nacional que eu recomendo, ela é orgânica, tá? É uma farinha orgânica, tem branca, tem integral. Ela é muito legal para fazer pão de fermentação natural, inclusive de fermentação natural longa. Não é uma farinha muito forte, mas é uma farinha que dá um pão delicioso. E se você souber usar, ela é incrível. Essa farinha é a Guebana orgânica. A Guebana é uma farinha que, inclusive, assim, não tem em todo lugar no Brasil ainda, mas procure a Guebana no Instagram, que você vai encontrar. E se você tiver na sua região essa farinha, experimenta. Além dela ser orgânica, né? Ela é nacional e ela faz pães deliciosos. Meu fermento adora a Guebana. Eu já criei fermento do zero com a Guebana, deu super certo. Então eu super recomendo a farinha Guebana orgânica, tanto branca quanto integral, tá? Inclusive, eu vou ver aqui se eu consigo mostrar a embalagem dessa farinha aqui no Instagram, porque eu tirei uma foto da embalagem dela para vocês verem. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo? A marquinha Guebana, tá? Então aí você consegue ver, né, essa marca. Essa é a marca da farinha, beleza? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Próxima farinha que eu gosto muito, muito mesmo, meus alunos sabem, a Mirella orgânica, versão branca, versão integral. Amo essa farinha. A Mirella orgânica normalmente é encontrada no pão de açúcar, no extra, sabe? Aqui em Belo Horizonte chama extra, né? Em outras cidades chama pão de açúcar, tá? Você consegue encontrar a Mirella orgânica nesses supermercados, tá? Dá pra comprar no supermercado mesmo, beleza? Vamos lá. Próxima farinha que eu gosto muito, que é orgânica, que é integral, é a Mãe Terra, tá? Adoro a Mãe Terra. Acho uma farinha muito boa, inclusive já criei fermento natural com ela, faço pães com meus blends de farinhas, eu uso a Mãe Terra, né? Uma farinha incrível, que se você tiver na sua região, eu super recomendo, tá? Eu só recomendo aquilo que eu uso, aquilo que eu testo. Eu nunca vou recomendar uma coisa que alguém me mandou de presente e pediu para eu recomendar, tá? Então, se eu tô recomendando é porque realmente eu usei, testei e aprovei, tá? Próxima farinha, inclusive essa eu tenho embalagem aqui, amo mostrar pra você. Essa daqui, ó, dessa marca. Essa farinha não é de trigo, essa farinha é de centeio, da marca aqui, ó, Vitão, tá vendo? Essa farinha de centeio é uma das farinhas que eu mais gosto. Eu gosto de usar farinha de centeio para dar uma bombada no meu fermento natural. Eu gosto também de fazer blends de farinhas e incluir o centeio parcialmente, tá? Se eu fizer pão 100% de centeio, ele fica super amargo, fica delicioso, pão de centeio e tudo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você fazer uma mistura do centeio com outras farinhas para ele agregar o quê? Sabor, nutriente, melhorar sua fermentação, vai agregar cor na sua massa, cor no seu miolo. Então eu recomendo essa farinha de centeio da Vitão. É uma farinha que eu recomendo super, ela não é orgânica, mas é uma farinha de boa qualidade, inclusive ela é recomendada para fazer o quê? Bolo. Mas dá para fazer pães maravilhosos com essa farinha se você souber usar, que é a farinha Renata, tanto branca
quanto integral. Eu amo a farinha Renata, inclusive tem ela de semolina, né? Tem outras versões da Renata também. Mas eu tô falando aqui de trigo, tô falando aqui farinha Renata branca integral, não é orgânica, mas é uma farinha de boa qualidade que muita gente acha no supermercado, né? Então, super recomendo. Tem uma farinha aqui que é nacional, ela foi desenvolvida para fazer pães de fermentação natural longa, para pães artesanais, que é a Irati Origem. Eu tenho aqui uma embalagem da Irati, porque assim, essa daqui eu ganhei, não tem na minha região, mas essa é a embalagem da Irati Origem, tá? É uma farinha maravilhosa, faz pães deliciosos e eu super recomendo essa farinha, tanto a branca quanto a integral dela, tá? Uma pena que não tem na minha região, porque senão eu compraria muito dela, tá? É uma farinha artesanal, tem um nível de qualidade maior, ela foi pensada e criada para pães artesanais de fermentação longa, inclusive. Então, se você tiver acesso a essa farinha aqui, eu super recomendo, tá? Vou mostrar pra você uma das farinhas que eu mais amo. Essa daqui, ó, Fazenda Vargem. É isso aí. Essa farinha, ela é de trigo integral e ela é integral de verdade. Muitas farinhas que a galera fala que são integrais não são, né? A galera acrescenta fibra ali e fala que é integral. Essa daqui tem todo o grão de trigo. Inclusive, eu vou mostrar pra você, ó, aqui na embalagem eles desenham, olha lá que bonitinho, ó, o grão do trigo. Olha ali, ó, o farelo, que é ó, farelo, o germen, o endosperma, tá vendo? Ela tem todas as partes do grão do trigo e ela é moída na pedra, artesanalmente. Ela não é uma farinha fácil de encontrar não, mas busque a Fazenda Vargem no Instagram, tá? No Instagram você acha Fazenda Vargem. E aí você pergunta para eles aonde que eles distribuem na sua região. Tá joia? Combinado? Mais uma farinha que eu amo. Olha só, eu não tenho embalagem dela aqui, mas é a farinha fina. Essa farinha é do Nordeste. Ela tem 12% de proteína, tem dela branca. Eu já usei a branca, eu nunca usei a integral da fina, mas é uma farinha tão legal de usar. Faz pães lindos, de miolo aberto, de bom salto de forno. É só você saber usar a fina, tá? Eu consigo achar essa fina no Extra, no Pão de Açúcar também, na minha região. Mas eu sei que ela é comum na Bahia, né? Então, se você tem acesso à fina, usa a fina que você vai adorar, tá? Essa é uma boa. Inclusive, tem receita com ela no meu curso. De tanto que eu gosto dela, eu coloquei uma receita, porque assim, eu tento colocar algumas farinhas de regiões diferentes do Brasil no meu curso, né? Para as pessoas terem pelo menos uma ou outra na região para experimentar e fazer com a mesma farinha, né? Tem uma farinha que eu acho super legal, é versátil pra caramba. Dá pra fazer pão rústico, dá pra fazer pão que tem gordura, que tem açúcar, tá? E ela chama Graziella. Eu vou mostrar essa farinha pra você, eu tô com um sacão dela aqui, então essa dá pra eu mostrar. Ó, Graziella, tá? Essa farinha é forte, ela é recomendada para pães amanteigados, pães que levam açúcar, né? Que levam gordura. Não recomendo essa farinha pro meu panetone, mas ela é uma farinha que eles prometem que você consegue fazer panetone de fermento biológico com ela. Eu nunca fiz panetone com essa farinha, mas eu já fiz pão tipo brioche com ela, que ficou muito bom, né? Já fiz pães macinhos, molinhos, cheios de gordura, que ficaram muito bons. Já fiz pães rústicos, deliciosos, tá? Então, se você tem acesso à Graziella na sua região, compra, porque ela é uma farinha boa. Eles falam que ela tem 14% de proteína, né? Mas assim, pode até ter, mas ela não deve ser uma farinha tão forte quanto as farinhas fortes que tem 14% de proteína, como a Manitoba, por exemplo, tá bom? Mas ela é muito boa, gosto muito, tá? E aí eu venho pra farinha número 10. Na verdade, eu vou falar de um moinho que tem algumas farinhas, algumas marcas de farinhas que eu curto bastante e que eu uso muito, já tem bastante tempo, tá? E é o Moinho Globo. Esse Moinho Globo faz as farinhas Venturelli e a farinha Superiore.
Ele faz umas outras também, inclusive a farinha Globo, né? Eu gosto da Venturelli branca de saco de 5 quilos. Eu não tenho ela aqui agora comigo, mas é um saco de 5 quilos de plástico, puríssima, branca puríssima. Ela tem 14% de proteína. Tem a branca gourmet, que tem menos proteína no saco de 1 quilo. Eu estou falando aqui da branca, da Venturelli branca, do saco de 5 quilos, que tem 14% de proteína. Ela é maravilhosa, ama fermento, ama essa farinha e os pães ficam lindos. Os pães rústicos ficam lindos com a farinha Venturelli. E a Venturelli integral vem em sacos de 1 quilo também, que é muito boa. Além disso, do mesmo Moinho Globo, tem a farinha Superiore do Moinho Globo Nacional, que tem 14% de proteína. É uma farinha branca, forte, tá? Que vamos dizer que é tipo a Graziella. Ela me parece um pouco mais forte que a Venturelli, tá? Eu gosto pra caramba dessa farinha Superiore do Moinho Globo, tá? Então, se você tá procurando uma farinha mais forte, brasileira, nacional, usa a Superiore do Moinho Globo. Ou a Venturelli de saco de 5 quilos, tá bom? Então, essas são as minhas farinhas nacionais, as 10 farinhas nacionais que hoje, nessa data, são as minhas favoritas. Isso tudo pode mudar, tudo muda, né? Mas hoje são as minhas favoritas. Mas eu vou dar um bônus pra você aqui e eu vou te falar as marcas. Aqui eu tenho uma, duas, eu conheço mais, mas as que eu acho mais facilmente aqui no Brasil são farinhas importadas. Vou te dar aqui 3 marcas de farinhas importadas que dá para encontrar no Brasil. Tem que pedir para o fornecedor, tem que ir em loja especializada, tem que buscar na internet, mas não importa. Dá para você comprar no Brasil. É isso que importa. Hoje nós vivemos na era da comunicação, na era digital. Ah, mas não tem no supermercado aqui próximo da minha casa. Entra na internet, procura no Google, procura pelo nome, compra essa farinha de onde você encontrar na internet. Beleza? Ah, mas o frete é muito caro. Aí vai ser a sua escolha. Você vai comprar para você experimentar, para você fazer melhores pães. Às vezes você vende pão, você vai dar de presente. Aí você vai reclamar de um frete. Ou você vai falar, realmente, com esse valor do frete eu deixo de almoçar fora um dia. Ou eu deixo de pedir uma comida no iFood. Ou eu economizo em tal coisa para eu poder comprar essa farinha e eu ter essa farinha boa para eu usar. Né? Eu sou da segunda opção. Né? Eu escolho, eu faço escolhas, eu olho o que é prioridade para mim, mas não é um frete de farinha que vai te matar, te deixar mais rico ou mais pobre. Então eu penso no meu objetivo. Se a farinha é a farinha que eu preciso, se é a farinha que eu quero usar, se é a farinha que eu quero experimentar, se eu quero fazer pães melhores e eu tenho a oportunidade de comprar na internet, eu vou comprar e eu vou economizar em alguma outra coisa que eu compraria, que eu gastaria, e aí fica tudo certo, fica elas por elas. Tá? Agora eu vou te falar 3 marcas de farinhas importadas que eu gosto e que dá para você comprar no Brasil. Não importa se é pela internet, não importa se é na sua região, tá? Se você morar em São Paulo, você vai ter acesso a todas essas farinhas facilmente. Se você morar no Rio de Janeiro, muito provavelmente também. Em Belo Horizonte é mais difícil, onde eu moro, né? Eu tenho que pedir pela internet, eu tenho que pedir pro fornecedor, mas não tem problema. Vou te falar aqui, porque o que interessa é você saber quais são. E aí você compra, dá seu jeito, compra pela internet se for o caso, tá? Então vamos lá. Primeira farinha, a farinha da marca Bagatelle. Essa farinha é francesa, tem vários tipos de farinha, ela é classificada com os T's, né? T45, T65, T80, T150. É uma farinha muito boa, tá? E ela é orgânica. Você consegue comprar essa farinha direto de fornecedores, tá? Então eu recomendo que você procure os fornecedores dessa farinha, procure essas farinhas em lojas de farinha online, que realmente é uma farinha que vai fazer toda a diferença nos seus pães. A T65, por exemplo, é uma farinha legal para fazer pão de fermentação natural longa. Gosto muito da T65 deles, tá? Então, fermento também gosta dessa farinha demais. Então, experimenta aí a Bagatelle e depois você me conta, tá? Uma outra farinha que inclusive eu tenho uma aqui para mostrar para você é a Caputo, que é uma farinha italiana, tá? Tem vários tipos dela.
Essa daqui, ó, Caputo Cuoco, tá vendo? Ela é uma farinha para pães de longa fermentação. Uma farinha forte, tá? E que é forte o suficiente para pães de longa fermentação. Tem na internet para tudo quanto é lado para comprar, tá? Uma farinha muito boa, muito deliciosa. E tem dela de outros tipos, tá? Tem a Manitoba dela, né? A Manitoba Ouro dela, que dá para fazer panetone com ela, tá bom? Então, essa é uma farinha muito boa. Se você achar dessa marca aqui, ó, pode comprar. E a Caputo Cuoco, que é essa daqui, ó, tá? Essa daqui é para pães rústicos de fermentação natural longa, tá? Muito boa essa farinha. Beleza? Aí, a gente chega numa marca que eu gosto muito. Não só da marca, mas eu gosto dos fornecedores. Eles são muito queridos, eles são muito solícitos, eles, sabe, eles me ajudam, eles... eu gosto muito deles, eles me ajudam, eles mandam farinha pra mim sempre que eu peço. Muitos, e a grande maioria das vezes eu pago por essas farinhas, mas mesmo assim, já me mandaram de presente, mas a maioria das vezes eu pago e eu gosto muito deles, tá? Que é a galera da Le Cinque Stagioni. Vou mostrar pra você aqui a Superiore da Le Cinque Stagioni, uma farinha italiana, super controlada. Essa farinha é forte, tem o W330, se não me engano, e ela tem mais ou menos 13% de proteína. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, vamos falar besteira, né, em público. É tipo isso, é isso mesmo, ela tem 13% de proteína, tá? É uma farinha maravilhosa, dá pra gente fazer pães deliciosos, de belíssimo salto de forno, com uma hidratação bacana, tá? Essa é a famosa Superiore da Le Cinque Stagioni. Ela vem em sacas de 25 quilos também. Eu tenho dela aqui de 25 quilos, mas eu achei essa aqui tava reservadinha no meu freezer, né? Aí eu tirei ela do freezer para mostrar aqui para vocês. Eu guardo algumas em caso de emergência. Eu tenho, tá? Essa marca, né, da Le Cinque Stagioni tem vários tipos de farinha. Tudo você puder imaginar. Tem farinha de trigo germinado, né? Tem farinha integral, tem farinha moída na pedra, tem farinha de outros trigos, de trigos muito duros, fortes. A Manitoba, que é para panetone, que inclusive eu recomendo para os meus alunos. Então, essa marca é maravilhosa. Tem na internet para comprar, tem distribuidor no Brasil inteiro. Então é só você procurar que você vai achar, tá? Le Cinque Stagioni, beleza? Existem várias outras marcas de farinhas importadas, mas essas são as farinhas que eu curto, essas são as farinhas que eu compro, que não é tão difícil assim de comprar. Compra pela internet, compra do distribuidor que você consegue comprar, compra em grupo, junta uma galera, tá? Se você tem um monte de amigo padeiro, vocês têm grupo de WhatsApp, né, amizades, junta lá uma galera e compra farinha em grupo. Eu faço isso demais, né? Eu tenho meus alunos que são meus amigos aqui de Belo Horizonte, né? Às vezes a gente vai lá e compra farinha junto, né? Por que não? Eles estão precisando, aí eu vou lá e compro, divido com eles e tudo, mas é a galera daqui, né? Meus amigos, que são alunos que acabaram virando amigos. Fico muito feliz por isso, moram no meu coração, todos vocês moram, na verdade, porque esse eu conheço pessoalmente, né? Então, gente, não tem desculpa. Você quer comprar farinha legal, é só você juntar uma galera. Se você não tiver CNPJ, alguém tem, compra, ou então compra na internet, tá bom? Mas não deixe de comprar, porque vocês vão ver que legal que é usar farinhas diferentes, tá? Aí você vai aprender. Cada vez que você usa uma farinha diferente, você aprende a usar uma farinha nova, você aprende um tanto, né, sobre panificação, sobre o pão, sobre o fermento, sobre a fermentação, sobre estrutura. Isso tudo você vai conseguir aprender quando você experimenta farinhas diferentes. Não é para ficar trocando de farinha toda hora, não, mas de vez em quando é legal você experimentar, tá bom? É isso aí, agora você conhece, né, um pouco mais sobre farinha e também conhece as marcas de farinha que eu recomendo nesse momento, tanto marcas nacionais quanto marcas importadas que você consegue encontrar no Brasil. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu espero você também numa próxima aula, né? Por quê? Porque o amor assa e fazer pão é massa. E isso é Love Bakes. Então, até a próxima!